Bom dia a todos, sejam então bem-vindos a este especial de informação aqui na Rádio Sines, dedicado ao Dia Mundial da Saúde, que se comemora a 7 de Abril, e da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. Recebemos aqui a doutora Mónica Santos, que é administradora hospitalar, para divulgar a implementação das novas tecnologias na saúde. Mas se a saúde é o melhor que nós temos, doutora, bem-vinda aqui à Rádio Sines. Muito bom dia, muito obrigada. E começando aqui por alguns conselhos à população a nível de saúde, doutora, é importante a prevenção, a participação em rastreios e nesta altura do Dia Mundial da Saúde há que relembrar isso. Sem dúvida, a saúde é equilíbrio, é prevenção, é, como disse, e muito bem, aderir a cuidados preventivos que começam na adoção de estilos de vida saudáveis, na realização de rastreios, na prática de exercício físico, alimentação saudável, e acredito que com estes cuidados, com prevenção, conseguimos viver mais anos e com qualidade. Obrigado. Vamos então falar agora da implementação das novas tecnologias na saúde. De que forma é que a unidade está a integrar as novas tecnologias na prestação de cuidados de saúde, doutora? Então, a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano tem procurado integrar as novas tecnologias de forma bastante abrangente. O nosso propósito é conseguir chegar à nossa população, que, como sabe, vive em 5 concelhos distintos, numa área de abrangência de cerca de 5.300 km². Portanto, é inquestionável a necessidade de introduzir estas novas tecnologias e este tem sido um propósito claro do atual Conselho de Administração, que tem contado também com o apoio dos profissionais para integrar as novas tecnologias, sempre em prol dos utentes. Posso dar alguns exemplos práticos de algumas soluções que temos desenvolvido ao longo dos tempos. Temos a nossa aplicação, a MyApp ULSLA, através do qual o utente consegue de forma autónoma, sem ter que se deslocar à unidade local de saúde, por exemplo, consultar o agendamento de consultas, visualizar resultados das suas análises ou pedir relatórios clínicos, isto sempre a partir do conforto da sua casa. Temos também outras soluções que utilizamos, como a teleconsulta, a telereabilitação, que permite ao utente ter acesso a consultas de especialidade a partir dos cuidados de saúde primários, portanto em proximidade ou mesmo no conforto do seu lar, ou fazer inclusivamente sessões de reabilitação sem sair de casa, sempre através da visualização do terapeuta. Temos também alguns doentes telemonitorizados, nomeadamente aqueles que têm doenças crónicas, e isso permite às equipas de saúde terem acesso imediato por exemplo, ao registro de sinais vitais, como a tensão arterial ou a frequência cardíaca, o que ajuda os profissionais a identificarem potenciais situações de agudização e anteciparem os cuidados, muitas vezes evitando situações que levam os utentes à urgência. Temos também as jornadas digitais dos percursos assistenciais integrados para as pessoas com doenças crónicas, que incluem uma assistente virtual, ou seja, nós temos de forma periódica uma assistente virtual que contacta com os utentes ou com os seus cuidadores e aplica questionários de sinais e sintomas via correio eletrónico ou mesmo via chamada de voz. Essas respostas, que são dadas à distância, podem despoltar alertas para as equipas de saúde, que de forma proativa conseguem ajudar estes utentes, sem mais uma vez estes terem que deslocar ao serviço de saúde e à nossa unidade. Temos também a implementar uma solução digital sustentada em inteligência artificial, que, com base naquilo que grava nas consultas, mediante a autorização dos utentes, naturalmente, essa informação é transcrita diretamente para o processo clínico, o que permite, por exemplo, ao médico ter mais tempo para a relação terapêutica. E eu penso que aqui estamos, de facto, a utilizar as soluções digitais em prol daquilo que é a relação terapêutica, nunca desumanizando os cuidados. Doutor, os idosos podem ter aqui algumas dificuldades no acesso às novas tecnologias, mas há sempre um familiar que dá uma ajuda e é importante que isso aconteça. Sem dúvida. A nossa experiência é que mesmo quando as pessoas, por serem mais idosas, não conseguem de facto corresponder àquilo que é esperado do ponto de vista tecnológico, existe sempre um familiar, existe um cuidador, existe um vizinho que se disponibiliza e na verdade não tem constituído, portanto a questão da idade, a questão de realmente servirmos uma população idosa não tem constituído significativamente um obstáculo para a integração das novas tecnologias. E que impacto é que têm tido estas novas tecnologias na nossa região, tendo em conta que a população está a aumentar e vai aumentar bastante nos próximos anos? Exatamente. Para além de estar a aumentar, existe algo que eu já falei que não podemos esquecer, são 5.300 km². Uma região maior que o Algarve, para quem não sabe. Exatamente. Portanto, o impacto destas novas tecnologias
utentes é absolutamente transformador. Por um lado, ajuda a combater o isolamento, nomeadamente das pessoas e dos utentes que vivem em zonas mais distantes, zonas mais rurais. Nós conseguimos, outro aspecto importante, é que as pessoas conseguem ter, por exemplo, acesso a consultas de especialidade por tele ou videoconsulta, o que significa que estamos a poupar, em alguns casos, cerca de 50 a 60 quilómetros de deslocação, com todos os custos que isso tem associados. Portanto, aqui é indissociável falarmos da importância para a sustentabilidade ambiental. Como nós sabemos, os serviços de saúde estão entre os mais poluentes e então qualquer viagem evitada, para além do conforto que é para os nossos doentes, estamos de facto a contribuir para a redução da pegada carbónica. Para além disso, é importante, porque como é conhecido, nós temos escassez de recursos humanos, nomeadamente recursos humanos especializados, e assim permite-nos, enquanto unidade local de saúde, ajudar a gerir melhor estes recursos, colocando os profissionais fisicamente onde eles são de facto indispensáveis, mas garantindo a continuidade dos cuidados a todos os outros. Doutora, já falou de alguns, mas de que forma é que os utentes beneficiam com esta nova ferramentas, com estas novas tecnologias? Pronto, como já disse, antes de mais, a proximidade. A questão é que, sem sair de casa, e estamos a falar, para todos é importante, mas essencialmente para aquelas pessoas que vivem em zonas mais distantes do interior de Odmira, por exemplo, como falávamos, é fundamental ter acesso a uma consulta médica, ter a possibilidade de pedir renovação de um receituário crónico sem ter que se deslocar à unidade de saúde, essa é de facto uma mais-valia. Para além disso, um acesso mais facilitado. O facto de podermos introduzir aqui a questão das tecnologias digitais e as consultas sem necessitar da presença física ajuda-nos também a combater aqui um bocadinho listas de espera que seriam mais prolongadas se o utente tivesse que estar a aguardar uma consulta presencial. Para além disso, a autonomia, que já falámos através destas aplicações ou das plataformas, o utente consegue de forma autónoma, através de sua casa, ter acesso aos próprios profissionais de saúde, a documentação, a resultados laboratoriais, a resultados de exames que realizou, sem ter que se deslocar à unidade de saúde. E desta forma acredito que estas ferramentas fazem toda a diferença na vida dos nossos utentes. E de que forma é que estas iniciativas contribuem para a literacia digital na saúde, doutora? É impossível não juntar o tema da literacia digital em saúde com as tecnologias digitais. Na verdade, nada adianta tentarmos implementar tecnologia de ponta, por assim dizer, se depois tanto os profissionais como os próprios utentes não se sentem capacitados para as utilizar. Assim, a nossa Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano tem também procurado investir gradualmente em duas frentes. Por um lado, para os profissionais. É importante promover a literacia digital nos próprios profissionais e para isso temos desenvolvido algumas atividades, como o Dia Digital e Telesaúde, que realizámos o ano passado e que acabou por ser um momento de partilha, onde foram apresentadas diversas soluções digitais e as pessoas puderam aprender em conjunto, tirar dúvidas em conjunto e acreditamos que de facto é uma mais-valia para a aprendizagem e para a capacitação dos profissionais. Para além disso, vamos divulgando formações que existem, assíncronas, gratuitas, no âmbito de diferentes temas da telesaúde, porque acreditamos que de facto só com formação e capacitação os próprios profissionais conseguem adquirir confiança para utilizar estas novas tecnologias. Para os utentes, temos sempre, tanto no hospital como nos cuidados de saúde primários, profissionais disponíveis para o esclarecimento de dúvidas, nomeadamente para a população mais idosa e aquelas que são normalmente as dúvidas muito iniciais de uma certa desconfiança destas novas ferramentas. Ultrapassado que esteja essa questão, de facto as mais-valias são inquestionáveis. Não posso aqui deixar de falar dos balcões de SNS 24 que temos em Bico, em Bicos, São Francisco da Serra e Rio de Moinho, que são como que pontos que ajudam a aproximar este mundo digital das populações que não se sintam tão envolvidas ou tão prontas para lidar com a tecnologia. Nestes balcões temos profissionais que estão disponíveis e que apoiam os utentes, por exemplo, a realizar uma teleconsulta em tempo real, solicitar receituário crónico, podem inclusivamente alterar e atualizar os seus dados no Registro Nacional do Utente, sem para isso terem que ir à unidade de saúde. Para além disso, temos alguns guias e folhetos informativos que disponibilizamos, tanto a profissionais
como a utentes, e nas salas de espera do hospital e dos cuidados de saúde primários temos também pequenos vídeos informativos sobre estas novas soluções digitais, por exemplo, até o que é que o utente consegue fazer através da aplicação do SNS 24. E essa desconfiança, doutora, já que os idosos gostavam muito do médico estar perto, ver o médico, isso tem melhorado? As pessoas têm aceitado isso? Sim, nós tentamos implementar de uma forma gradual. Muitas vezes há sempre uma primeira ou uma segunda consulta presenciais, e depois desta relação de confiança as pessoas acabam por aceitar, porque de facto os benefícios são muitos. Nós falamos às vezes na dificuldade de conseguir que um idoso vá a uma consulta de especialidade. Fazer 60, 70 quilómetros implica que um filho falta ao trabalho. Portanto, efetivamente, quando as pessoas experimentam e percebem que a relação terapêutica se mantém, que se conseguimos intervir desta forma mais digital, mas sem desumanizar os cuidados, a adesão é extraordinária. Mesmo a questão dos questionários que lhe falei há pouco, que é aplicado por uma assistente virtual, muitas vezes os próprios utentes questionam se é realmente uma assistente virtual, porque de facto a tecnologia está tão desenvolvida que se consegue esta aproximação e esta manutenção desta confiança sem de facto necessitarmos da presença física do utente ou do clínico ou de outros profissionais em todos os contactos. E aqui a Unidade Local de Saúde é um exemplo de inovação nesta área, doutora? Nós consideramos que a inovação não é um destino, é um caminho. O que podemos dizer é que a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, o seu Conselho de Administração e os seus profissionais estão de facto convictos de que a tecnologia na nossa realidade não é um luxo. Ela é um instrumento essencial para garantir, como disse, a equidade no acesso, a sustentabilidade ambiental e a qualidade dos cuidados. Portanto, importa reconhecer que esta transformação não é fácil, é um facto. Estamos às vezes a falar de mudar, nem que seja para melhor, algumas práticas que já estão instituídas há décadas, e isso não é fácil. Nós temos naturalmente, como outras unidades locais de saúde, sentimos naturalmente algumas resistências, muitas vezes decorrentes de algum desconhecimento, mas a nossa convicção é que com as tecnologias nós conseguimos aproximar os cuidados de saúde das populações, e esse é o nosso foco. Se temos sido uma referência, podemos dizer que no que concerne à construção das jornadas digitais para as pessoas com doenças crónicas, sim, temos sido uma referência para algumas unidades locais de saúde que querem conhecer e com a qual já partilhamos a nossa experiência, e isso, sem dúvida, podermos partilhar aquilo que aprendemos é para nós uma enorme, e representa para nós uma enorme satisfação, mas de facto o nosso foco e a nossa convicção é que é possível utilizar estas ferramentas digitais sem desumanizar o cuidado e de facto garantindo a qualidade dos cuidados, a segurança nos cuidados e a confiança entre profissionais e utentes. Doutora, sendo responsável desta área, e para fechar, pedi que deixasse um conselho às pessoas que acreditem, que se informem. É isso mesmo. O propósito é abrir a porta a estas novas tecnologias. É verdade que temos que ter algum cuidado na utilização destas novas tecnologias, mas aquilo que a Unidade Local de Saúde tenta divulgar, a forma como tentamos chegar aos utentes, o nosso objetivo é trazer um propósito positivo, é aproximarmos-nos dos utentes, mesmo aqueles que vivem em zonas mais rurais, e o conselho que digo é ouçam, aceitem, questionem, os nossos profissionais estão preparados para responder a todas as dúvidas e ter a confiança que não é pelo facto de introduzirmos aqui algumas soluções digitais que os profissionais se vão afastar. Muito pelo contrário, os profissionais vão ter tempo para se dedicar com humanismo às situações em que ele é indispensável, mantendo sempre o acompanhamento de todos os outros. E por trás de uma solução digital existe um profissional, existe um contacto telefónico da própria instituição e existem profissionais de referência. Portanto, de forma alguma, estas novas tecnologias nos vão afastar. O propósito é precisamente o contrário, é melhorar a acessibilidade, garantir a equidade do acesso, mesmo para aqueles que estão mais distantes da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano.
Doutora, muito obrigado por ter estado nesta manhã connosco no âmbito do Dia Mundial da Saúde. A doutora Mónica Santos, administradora hospitalar, esteve aqui também a Eunice Raposo, que é do Departamento de Comunicação do Hospital do Litoral Alentejano. Estivemos a falar da saúde, um bem essencial para todos nós. Doutora, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada e bom dia. Assim terminamos então esta especial informação dedicado ao Dia Mundial da Saúde, que celebra 7 de abril, no dia de amanhã.